Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos lá, meu caro Bruno Mazzoni, é com você que eu vou então. Você fica à vontade, porque eu peguei emprestada a palavra por esses últimos quase 10 minutos para fazermos a abertura completa. O Ibov está subindo 0,46%, o dólar está quase no 0 a 0 e a curva de juros desidratando 1,5 ponto base na média. Vou te dar os dois destaques de alta e os dois de baixa. A BRF segue bem, muito obrigado, subindo quase 5%, 8,52%. E Local Web subindo quase 4%, 7,92 é o preço. Na ponta oposta, Engie 11 e Equatorial cai em média 1,5%. Queremos te ouvir, Bruno, diante de tudo que nós falamos, narramos, contamos aqui até agora, o que é que mais está chamando a sua atenção? Poxa, Léo, eu vou pegar o gancho da CPFL. Eu acho que o que mais está me chamando a atenção é essa dinâmica, pessoal, do trade de deflação. Então eu tenho algumas, como eu falei, eu estou posicionado na Engie, por exemplo, e estava na Energias do Brasil. Então deve ser natural nesse mês de junho aqui, pessoal, talvez, quiçá até julho, é uma oportunidade de ver todo o setor de utilidade pública, o setor de energia elétrica, por exemplo, ceder. Tá? Não sei se a gente pode falar a mesma coisa de saneamento, que envolve um outro trade, talvez de privatização, de marco de saneamento, coisa nova, mas já o mercado maduro de energia elétrica, a gente pode ver esse cara defasar um pouquinho pela simples dinâmica de CDI ainda estável, tá? E inflação cedendo, como nós tivemos alguns dados. Então a capitulação dessa inflação cedendo pode gerar uma oportunidade, essas empresas cedem, e oportunidade para quem quer comprar mais barato em empresas premium da Bolsa, como é o caso de uma Engie, uma CPFL, como a gente falou, da própria Equatorial. Então eu vejo esse grupo de ações arrefecerem um pouquinho, e vou ficar muito de olho nos bancos, tá? Então, bancos ontem não performaram bem, então eu vou ficar com muito um olhar mais atento aí para o Banco do Brasil e para também o Itaú, que são os dois bancos que vêm performando melhor, para segurar esse Ibovespa ainda resiliente no 108 ao 111 nesse momento. Petrobras, para mim, vive um mundo separado do petróleo, então a gente pode ficar tranquilo e torcer para acertar esse repique do minério de ferro. Né? O minério de ferro que já está no overnight lá, segura nesses 94 aos 97. Caso ele vá para o 113, a gente pode ter uma quinzena do Ibovespa tendo bancos resilientes, small caps, como você comentou, CVC e algumas outras vão pipocando aí, subindo, tá? Independente do Ibovespa. Então, small caps, bancos, utilidade para baixo, e a gente fica a depender aí de um repique mais consistente do minério de ferro para ter esse junho também em alta como foi maio, Léo. Por hora, fico pensando nesse trade no mundo externo do S&P. Vamos ver o que o payroll vai nos dar, e principalmente hoje o aquecimento logo, né? Tá faltando alguns minutinhos aí, 25 minutinhos se não me engano, para os primeiros PMIs. Bem importante saber qual que vai ser a narrativa dos Estados Unidos, porque se a narrativa for de economia forte por lá, talvez pressione aqui um comunicado do nosso Banco Central, do Roberto Campos, um pouco mais duro, tá? Porque aí o nosso carry trade vai diminuir, né? Taxa de juros gringa em relação à nossa, e esse trade das small caps pode murchar, pode ter vida curta, voo de galinha, tá? Se a economia americana vier ou na expectativa um pouquinho abaixo, acho que esse é o melhor dos mundos, tá? A gente tem esse trade de small cap ganhando o mês inteiro de upside, né, de tendência de alta. São 10 horas com 21 minutos, duas atualizações importantes que eu estou espiando aqui. Vamos à primeira, a moeda americana, você viu que a chinela cantou, ela estava arrumando para o 0 a 0, para o 0 a 0, para o 0 a 0, bateu máxima intradiária no R$ 5,086. R$ 5,086. Curva de juros, pouca mudança, 1,5 de ponto base a menos. E o Ibovespa foi perdendo fôlego atrás de fôlego. O Ibov agora 108.463 pontos, 0,12% de ganho. Deixa eu aproveitar, enquanto o Brunão está compartilhando a tela, me parece que está nos contratos aí de dólar, mas é o seguinte, eu queria pegar carona na pergunta do Henrico Jaqueto, porque ele está com a gente desde cedo. Deixa eu mandar um abraço para a nossa audiência primeiro, né? Nós já temos 560 likes, tá bonito de ver! Ó, bora romper os 600 e buscar os 700. E o Henrico Jaqueto, que está acompanhando o programa desde cedo e ficou de olho na sua primeira entrada, Brunão, ele disse o seguinte: ô Bruno, você deu 2 cenários para o Ibovespa mais cedo. Em qual deles você acredita e por quê? E aí, é o seguinte, Brunão, nós vimos o Ibov sair de 102 e buscar 110. Desde que bateu 110, a gente viu sem muito constrangimento o Ibov recuar para 108. E com essa perda de fôlego, não é nada não factível projetar que o Ibov possa ir para 107.900.
Então, assim, nós temos, de um lado, aquele ânimo tímido que puxou o Ibov do 100 ao 110, e agora me parece uma incerteza, uma apreensão e um conflito entre cenário doméstico e internacional que deixa bem nebuloso para onde a coisa vai. Queremos ouvir sobre o Ibovespa cheio primeiro, depois a gente vai para os papéis que mais estão chamando a atenção Vamos lá, na Léo. composição do Ibov e entre as blue chips. Pois não. Tá bom. Bom, cenário que faz preço para mim, Léo, para esse mês de junho aqui. Eu tenho bancos resilientes, não acredito em um mês inteiro ou uma semana inteira de venda para bancos, então bancos eu fico tranquilo ali, de neutro para cima. Vale, eu espero esse repique do minério de ferro, dos 88, dos 94, dos 97 para o 113, para o 117, então eu espero esse repique, pode ser no mês de junho, então eu tenho isso. E o petróleo, como vocês bem sabem aqui, eu não estou vendedor, então eu ainda não inverti a tese pela sazonalidade da commodity, então fica difícil vender. Small caps continuam subindo pelo trade deflacionário. Vai depender o quê? De atividade forte norte-americana. Então a narrativa do nosso Ibovespa para esse mês de junho fica muito com o Tio Sam. Se o Tio Sam der uma amenizada por lá, o dólar não disparar, a gente pode ter aqui o Ibovespa em alta. Na parte técnica, para quem me pergunta, para o inscrito que me perguntou, qual que é o melhor dos mundos para mim, tá? Para continuar essa compra, já que eu acabei de construir aqui que o Ibovespa tem sazonalmente junho um mês comprador, tá? O problema é sempre agosto, pessoal, para quem é comprado, agosto, né, é terrível para o nosso Ibovespa, então tomem cuidado na segunda quinzena de julho para frente. Aportar, comprar ali é um pepino, geralmente é topo ali de ano, para outubro ser a nova mínima e rumar para o rally natalino, mas o melhor cenário para junho é um belisco aqui dentro dessa faixa, dos 108 mil aos 106,360. Tá? Aqui é onde eu falei para vocês na minha primeira entrada, que no intraday, vamos lá para o gráfico de 1 hora, por exemplo, que no intraday eu traria como sendo mínima para o mês. Essa região toda em azul aqui, para mim, é candidata a ser mínima para o mês. Se bancos continuarem resilientes, se a Vale, se o minério de ferro conseguir repicar para 113 e o petróleo não perder esses 70 dólares, ficar pipocando aí sem morno, né, entre 70 e 72, tá? Já é interessante. Tá? Esse é um cenário. Agora, se você está pessimista com o Brasil, a gente rompe o 106. Para mim, perder o 106 aqui, 106,435, 106,360, 106,200, aí inverte todo o meu cronograma. Por quê? Vamos voltar e Léo, prometo que essa é a última parte que eu discorro sobre o índice. Quando a gente olha para a parte macro do nosso índice, desde 2021, que a gente está caranguejando, como esse gráfico que vocês estão vendo, pessoal, a tendência natural dos preços, não macroeconômica, mas dos preços, é a gente rumar para os 95, para os 93, porque a gente está caranguejando com uma leve tendência de queda, certo? Então, nesse momento, batemos aqui nas resistências mensais de 112,500, faltou 114,355, que seria o meu cenário com o repique no 106, alvo no 114,355. Com tudo isso que eu falei aqui dando certo. Petróleo se mantendo ou até subindo, minério repicando, bancos continuando, compras principalmente de gringo, e a narrativa dos Estados Unidos esfriando um pouco na economia. E aí dá chance das nossas small caps não caírem, continuarem a subir, porque o trade de deflação é interessante. O único grupo de ações que cai, que tende a cair no mês de junho, independente do cenário gringo, por exemplo, é a utilidade pública. Léo, então, não sei se eu respondi um inscrito, região azul 108 mil ao 106,360, grande suporte, Brunão está um pouquinho mais otimista, alvo 114,350 máximo ali, para um repique bacana ou para uma continuidade de alta desse mês de maio. Super respondeu. A gente vai falar agora com você, depois do complemento do Diego, sobre Vale e Petrobras, porque a performance do índice cheio, sobre o qual falávamos agora, depende diretamente desses papéis. E o Caio Melo já está de volta aos microfones com Giro Corporativo. Daqui a pouco tem Guilherme Cunha, também de volta para palpitar, atualizar os racionais e avaliar, emitir o juízo de valor sobre o que a Bolsa Brasileira está comunicando hoje. Por hora, pessoal, é uma bolsa com tímido fôlego, 0,30% de ganho, 108.703 pontos. Mas não tem aquela clareza não, aquela clareza firme não está posta ainda. Bom, seguinte, Diego, atualiza a gente então, depois Vale que sobe 1% e Petrobras que sobe 0,30%, pois não? Exatamente, vamos então para a atualização do cenário lá nos Estados Unidos, porque segue aquela oscilação entre o S&P futuro e o Nasdaq futuro, tá? Inclusive faltando menos de 3 minutos para a abertura do mercado à vista por lá, a situação atual é a seguinte: Dow Jones futuro é o único que cai 0,25%, deu uma leve arrefecida nesse viés baixista nos últimos minutos, voltou para os 32.800
999 pontos, ainda não voltou para os 900, agora acabou de voltar para os 900, só porque eu ia falar que não voltou para os 32.901 pontos. Já o S&P Futuro está avançando 0,05%, mesma magnitude de alta do Nasdaq Futuro, o S&P aos 4.192 pontos e o Nasdaq aos 14.304 pontos. Na curva de juros, sem grandes alterações, os yields de 10 anos vão desidratando 4 pontos base e meio para 3,60% de rendimento ao ano, enquanto os yields de 2 anos vão recuando 2 pontos base e meio para 4,38% de rendimento. O DXY vai recuando 0,19%, ainda acima dos 104 pontos, enquanto o índice VIX deu uma encorpada no viés baixista novamente, 3,40% de recuo, 17,32 pontos. Petróleo Brent incorporou também a queda para 0,5% agora, 72 dólares e 24 centavos. WTI ainda abaixo dos 68 dólares, 67 dólares e 87 centavos, 0,32% de recuo. Lá em Singapura, minério de ferro está caindo 0,20% no dia de hoje, 102 dólares cravados, enquanto em Dalian a alta é de 1,79%, 737 yuanes cravados também lá em Dalian, viu, Léo? Só para atualizar também a situação do Bitcoin, que agora voltou a encorpar a queda nas últimas 24 horas, 0,92% de recuo, 26.915 dólares, enquanto o Ethereum tem queda de 0,46% nas últimas 24 horas, cotado a 1.863 dólares, Léo. 10h28, vamos lá então. Brunão, entre Vale e Petrobras, sob o ponto de vista de quem está comprado, Vale vai dando um show, vai subindo 1,24%, R$ 64,60. Show de gráfico para você. Na sequência, emenda com Petri 4, que sobe 0,54% agora a 26,26. Sempre os tomadores de decisão de olho nesses papéis. Eles puxam ou arrastam o Ibov. Sim, Léo, sem dúvida. Acabei de falar que o Ibovespa está caranguejo. Quando a gente coloca o gráfico mensal da Vale, é um caranguejo ainda maior, né? Então a Vale, pessoal, para quem acredita no mesmo cenário dos últimos praticamente 2 anos ou 1 ano e meio, para ser mais exato, aqui é compra. Tá, aqui os compradores vão ter aqui um desequilíbrio em relação aos vendedores. Então, para dar pontos e ser sucinto para vocês, 64,32, 65,9 é a região atual, é a região do mês passado fechado, e agora a abertura de junho. A abertura de junho está justamente nessa região, depois que passou ali a região dos 65. Tá? E qual que é o alvo, pessoal? O mínimo, 69,43, tá? Até os 74,81. Onde eu vejo o possível upside para Vale, caso o minério consiga respirar até o 113, até o 117. Um gatilho técnico para o minério, tá? É ele passar do 104 e abrir a madrugada, virar o overnight dele acima do 104. Então, para quem acompanha lá o FEF, tá? É o gráfico que eu vou ficar olhando ali, esse daqui, para ser exato. Caso ele passe e acorde acima dessa linha tênue aqui do 103,95, pode iniciar esse rally da Vale. Tá? E o Rally da Vale, como eu falei para vocês, tem um alvo ali em 69,43, que era o nosso suporte, rompeu, o mercado basicamente no mês retrasado aqui fez só uma pequena cauda e já rompeu, então agora ele é bipolar, é uma resistência, e o final dela ali, 72,99, 74,81 para Vale. Importante ela segurar nesses pontos, Léo. Já a Petrobras, ponto oposto, né? Tá segurando para não... ela segura, mas numa região de resistência. Então ela é a grande protagonista aqui para o Ibovespa ser resiliente no 111, 250, de não cair, não ceder até o 108 rápido. Tá? Por quê? Porque a Petrobras não cedeu. O petróleo desabou, ou pelo menos não deu nenhum sinal de vida, e a Petrobras aqui consegue segurar. Quais são os pontos para Petro, pessoal? 24,58, 25,9 para quem está otimista. Região atual sem grandes novidades para trade, não vejo interessante. E aí para quem quer vender contra fluxo, 27,65, 28, 29,40. A venda minha tá aqui, ó. Só que nós estamos já praticamente há um mês de dias úteis aqui que a gente não consegue vender o 26,25, 25,93, sequer pro VWAP, que tá na casa dos 23, Léo. Então, Petrobras resiliente, a Vale a gente depende dela aí pro Ibovespa arrumar pros tais 114 que eu mostrei no slide anterior. 10h31, Diego Kerber, abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Na sequência, tem Caio Melo, já posicionado com os destaques corporativos. Abriu em linha com o que a gente via no pré-mercado, tá, Léo? Agora o Dow Jones está caindo até com mais força, 0,42% aos 32.767 pontos. O S&P 500 próximo da estabilidade, mas em queda de 0,03% aos 4.178 pontos, enquanto o índice Nasdaq recua 0,04% aos 12.929 pontos. Atualizando a
a curva de juros nos Estados Unidos, menos 5 pontos base nos yields de 10 anos, 3,59% de rendimento ao ano, enquanto os yields de 2 anos vão desidratando 3 pontos base, rendendo ao ano para o investidor 4,37%. Léo. São 10h32. Caio Melo, bem-vindo de volta. Agora o destaque corporativo que passa por Oi, porque a CVM multou ex-executivos da companhia. E olha, não é uma multa leve, não. São quase 4 milhões de reais. Vão pagar? Pois não, Caio? Pois é, Léo. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, aplicou multas de 3,7 milhões de reais em caso que analisa irregularidades relacionadas à estrutura de controle e à implementação de operação societária da Oi em 2014. Entre os condenados estão o ex-presidente Zeinal Bava e o ex-diretor financeiro Bayard Gontijo. A autarquia abriu um inquérito sobre o assunto em 2016, concluído em dezembro de 2019. Anunciado em 2013, a reestruturação da companhia acabou não se concretizando. A operação previa a união dos negócios da empresa com a Portugal Telecom e foi divulgada em fato relevante em outubro daquele mesmo ano. Vamos para a cotação de Oi BR3, batendo mínimo intradiário no 0 a 0, R$1. Perfeito. Oi, cujo gráfico está sendo mostrado, é o gráfico diário de Oi BR3. Vamos dar sequência aqui, Caio. Falando de Petrobras, o Brunão há pouco aprofundava o racional de Petri 3 e Petri 4. A estatal aprovou a revisão do plano estratégico. Vamos à atualização. Pois é, Léo, lá para uma 7h48, saiu até como um urgente do painel Mover Pro à época, a gente nem estava no ar, claro, mas o Conselho da maior petroleira da América Latina aprovou a revisão dos elementos estratégicos do plano estratégico 2024-2028, projetando investimentos de baixo carbono entre 6% e 15% do capex total, ante 6% no plano anterior. Segundo o comunicado, a proposta deve ter aprovação final em novembro e visa um futuro mais sustentável, conciliando o foco em óleo e gás com a busca pela diversificação. Vamos então para a cotação de Petrobras. Petri 3 subindo 0,55%, R$ 29,40. Petri 4, 0,88% de ganho, R$ 26,34. Direto então para o próximo destaque, já que o racional de Petrobras foi devidamente aprofundado. Ativos da Light, Equatorial, contrata estudo. Antes a chinela cantando e a atualização chegando. O Ibovespa renova a máxima intradiária, 0,58% de ganho, 108.964 pontos. Moeda americana caindo 0,43%, R$ 5,063. E a curva de juros de ladinho, com um ponto base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Quem está ajudando o Ibovespa, sem dúvida alguma que vale, sobe 1,32%, o papel volta a namorar com a faixa dos R$ 65, está agora em 64,64. Petrobras, papel preferencial, subindo 0,8% a 26,33. E nós temos entre as quedas, o setor bancário também está ajudando, né? Porque Bradesco sobe 1%, Itaú sobe quase 1%, Santander na máxima intradiária subindo 1%, os bancões estão empurrando o Ibovespa para cima. Na ponta oposta você tem Eletrobras, que está numa queda média de 1%, Ambev está caindo 0,10%, mas de fato, o fato de os bancos terem entrado em campo está ajudando bastante o Ibovespa a buscar máxima atrás de máxima, agora 0,59% de ganho, e os 109 mil pontos são logo ali. Nós temos 108.974, falta pouco para o Ibovespa retomar o patamar dos 109 mil pontos. Cash 3 é o papel que mais cai na composição do Ibovespa, 3,6% de baixa, R$ 8,54. Aí você engasga e fala, o quê? É que houve agrupamento dos papéis de Cash 3, né? Eram vários na casa dos centavos, eles foram aglutinados, agora estão, depois de agrupados, nessa faixa de R$ 8,57, é uma queda de quase 4%. E tome máxima intradiária para o Ibovespa, de volta aos 109 mil pontos, 109.013 pontos, o ganho é de 0,63%. Caio Melo, queremos ouvi-lo, ativos da Light em pauta, Equatorial contrata estudo. Segundo o Estadão, Léo, a holding de energia contratou a empresa de assessoria Rothschild e Companhia para estudar ativos da Light, mas o interesse na distribuidora de energia fluminense dependeria de um novo desenho da concessão, considerada insustentável, independentemente da gestão à frente da companhia. Foi o que disseram fontes ao jornal. Vamos então para as cotações de Light 3, 3,56% de ganho, R$ 4,66. E aí, meu caro Bruno Mazzoni, quer aprofundar em relação a este papel especificamente? Sobre ele a gente não te ouve faz bastante tempo. O Gui invariavelmente comenta e fala, fuja! Você também? É complexo. Tanto que eu comentei com vocês antes que eu estou decidindo ainda se eu invisto na Equatorial, se eu invisto na
na CPFL e a Equatorial acabou de contratar uma consultoria para estudar alguns ativos da Light. Não é brincadeira, acho que o potencial tá aqui, tá no Rio de Janeiro, pessoal. Se vocês querem investir em algo que está massacrado pelo mercado, principalmente em distribuição, tá? Devido a toda a dinâmica dos cariocas, vamos assim colocar. Baita risco, extremo retorno. Só não vejo que o retorno vai estar especificamente na Light. Pode estar em quem comprar ela. Talvez a Equatorial se dê bem e pegue os melhores ativos, aí como foi o caso da Oi nas vendas. Tá? Então vamos ficar bem de olho no gráfico. Para resumir, não tem interesse na Light, mas tem interesse em quem pode vir a comprar alguns ativos para diminuir essa alavancagem e conseguir aí sobreviver, tá? E não quebrar, no caso. 4,8, 2,99 são os principais suportes, pessoal. Hoje a companhia negocia 4,66. A notícia é positiva, tem gente que está achando atraente alguns ativos dela, então ela pode subir aqui até a faixa dos 6,82, 6,94. Tá? Então traria 6,82, 6,94 máxima, 2,99, 4,8 os suportes para quem está otimista com essa recuperação atual. Boa, Brunão. 10h38. Pessoal, Guilherme Cunha está voltando, hein? Vamos trabalhar com ele nos próximos minutos. O Brunão, que engrandeceu essa primeira meia hora na cobertura do À Vista, segue conosco com o suporte gráfico. Será que o Gui tá mudando o racional ou ajustando algumas das montagens de posição? É suspense pra galera. 10h38, atenção. Moeda americana caindo 0,33%, R$5,069. O Ibovespa avançando 0,46% a 108.830. E o Caio Melo, em tendência de alta, fala de Samarco. Vale e BHP chegam a acordo. Pois não, Caio? É isso aí, Léo. As mineradoras chegaram a um acordo vinculante com a maioria dos credores da Samarco dentro de um plano de reestruturação da dívida, a ser implementado após a homologação da recuperação judicial da empresa. Segundo fontes e documentos de plataformas especializadas, haveria um corte de 25% no valor nominal dos débitos. As informações são da Mover e do Scoop. Vamos então para a informação de Vale 3, 1,58% de ganho, R$ 64,80. Direto e reto para o próximo destaque. O CAD aprovou acordo referente a Uzi Minas. Pois não, Caio? A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrições o acordo entre a Ternium e a Nippon Steel para que o grupo italo-argentino, a Uzi Minas, assuma o controle, aliás, que o Nippon Steel assuma o controle da siderúrgica mineiro, a Uzi Minas. Vamos então para a Uzi Minas, que há pouco batia máximo intradiária em R$ 7,13, agora R$ 7,12, 1,42% de ganho. Uzi Minas, portanto, repassada aqui. Agora, eu gostaria que a gente já emendasse o próximo destaque, que toca na Verde. A Verde Asset Management. Estamos falando aqui de Luiz Stuhlberger. É a gestora de absoluta relevância que temos no Brasil, que tem muita tradição, bilhões e bilhões debaixo do seu guarda-chuva. E o que está chamando a atenção e repercutindo é que a Verde demonstrou um otimismo não desconsiderável com a economia brasileira, pelo contrário. Tem informação aqui importante, é o que o Caio vai trazer. Léo, a gestora Verde se mostrou mais otimista com o Brasil e as ações no país em encontro com investidores ontem, prevendo que o ajuste na economia americana pode levar à desvalorização do dólar, beneficiando a indústria brasileira e a atividade local, e que medidas como o arcabouço fiscal reduzirão incertezas. Para o primeiro trimestre, a Verde tinha projetado expansão de 3,4% no PIB ante os 2,5% do mercado. E os dados reais do IBGE saíram muito em linha. A Verde projetou 3,4%, os dados são 3,3%. Um pouquinho mais que a Verde projetava, mas ali muito em linha com esse consenso da gestora. De fato. Projeção da gestora de 3,4%, o mercado com a mediana projetava 2,5%, e a fotografia foi de 3,3. Obrigado ao Caio Melo. Já temos o Guilherme Cunha na ponta da conexão, vai conversar com a gente. Ô Gui, bem-vindo de volta. Vamos lá. Quando a Verde tá mais otimista, pra mim isso é notícia. Os caras têm que tomar decisões que mexem muito com a precificação de vários ativos, porque tem muitos recursos debaixo do guarda-chuva. Você fica à vontade para comentar e para falar das aberturas que nós tivemos, tanto do mercado americano quanto do nosso mercado à vista. Agora, o Ibovespa avançando 0,35%, 108.717 pontos, doleta 0,38% de baixa, R$ 5,066, curva de juros mista, praticamente estável, é assim que estamos. E o Diego falou, Leozinho, me chama antes de você passar por Gui, porque eu tenho um complemento que, olha, o Gui vai agradecer por eu dizer.
Então eu quero saber, quero só ver, Diego. Vamos lá então, para cumprir a promessa, olha só o WTI, dentro da volatilidade do dia, WTI voltou a subir 0,09% de ganho, voltando para o patamar acima dos $68, já está cotado a $68,15 o barril. O Brent vai acompanhando, vai se aproximando do 0 a 0, mas ainda assim tem uma força maior de queda, 0,15% de recuo, $72,49. Pois não, Gui, vambora. Bora, verde, fundo verde, inclusive, né? O começo do ano, o fundo verde teve que mudar a sua trajetória e sua oratória, até mesmo isso foi refletido no quadro de cotação dos fundos. Agora, é meio que natural, né? Quando nós temos essa perspectiva de uma redução de taxa Selic, que a Bolsa venha a obter uma alta, então o Verde Asset traz, entre aspas, o cenário óbvio, mas é muito importante ouvi-lo, obviamente, pelo timing, né? Então, se você tem alguma dúvida se faria jus / sentido estar atrelando uma movimentação compradora para prazos maiores, o Verde Asset é um norte bem interessante para que nós estejamos mais ainda convictos na tomada de decisão. Quando a gente olha, Léo, para essa abertura do mercado à vista, ufa, parece pegadinha, mas não é, né? Vale já está tentando novamente buscar um flerte, um rompimento do 65 em busca do 67, dia positivo aí para a companhia, só que tem que continuar esse movimento comprador, né? Então, de olho na companhia Vale 3, que adiciona bons pontos para o nosso querido Ibovespa e um dos grandes protagonistas de deixar ainda o Ibov no verdinho. Também é verdade, não podemos menosprezar Petrobras, Itaú, as outras duas grandes empresas que fazem grandes preços no Ibov, também estão em alta e continuam obtendo uma pressão compradora significativa. Para cima Itaú, para cima Petrobras e mantendo a Vale, pode acontecer bastante volatilidade, mas o Ibov hoje tende a, enfim, voltar a ficar numa seara mais positiva. Azul, linhas aéreas, Azul, hein? Continua aí dando sua sequência de uma decolada, e dentro do mercado de futuros, Léo, o que a gente está assistindo no índice é, de novo, os 109 mil pontos chatão. Então, os 109 mil pontos é uma briga eterna ali para o índice ficar ou não ficar, e o nosso dólar parece uma montanha russa. O dólar, ele já foi buscar novamente ali uma expectativa de um viés baixista, tocou no 4,962, ponto significativo aí do estudo semanal do Bilhão, e agora tende a voltar lá para 87 para depois chamar os vendedores. A máxima do dia foi quase perfeitamente tocada no ponto, e agora a gente vai ter que esperar a consolidação desse à vista, que está ainda comprador segurando as empresas e pode manter o índice para cima e esse dólar para baixo. Sinceramente, Léo, se fechasse já, tava bom demais. Guilherme Cunha ao vivo conosco, 15 para as 11. Atenção, hein? Tem dado de agenda em instantes. Vamos repassar aqui os eventos. Me parece que a gente vai para os Estados Unidos, vamos falar de PMI. Olha só a expectativa. PMI industrial referente a maio, lá na terra do Tio Sam. Às 11, o PMI ISM industrial. É uma dobradinha para a gente falar de atividade assim que sair. O Diego faz a sinalização por aqui. Agora é o seguinte, eu tô vendo no chat uma movimentação, meu caro Gui, a respeito... Opa, prioridade de informação. Saiu a agenda, temos o PMI? Pois exatamente. Não, Diego? PMI industrial nos Estados Unidos atingiu 48,40 pontos em maio, segundo a Market, tá? Essa foi a informação que saiu lá nos Estados Unidos. PMI industrial atingido 48,40 pontos em maio, Léo. Vamos ver se os indicadores americanos reagem ao fato. O Diego complementa a informação. O fato é que de 0 a 100 pontos, o PMI industrial americano ficou abaixo de 50, portanto é restritivo, é uma atividade mais fraca. Contrasta com o que o ADP, o relatório de empregos privados gerados durante o mês de maio, contou mais cedo, um mercado de trabalho mais aquecido. Aqui o recorte é industrial, como o próprio título do PMI sugere, dados da Markit. Pois não, Diego? Pois é, eu só tenho um complemento porque veio bem em linha com o consenso, tá? O consenso era de 48,5, então veio 48,4, bem em linha com o consenso. Os índices no mercado à vista americano vão reagindo, mas não é uma reação tão forte assim. Dow Jones vai caindo 0,39% agora, chegou a dar uma arrefecida antes para 0,35% por aí. Agora o S&P 500 está caindo 0,11%, enquanto o índice Nasdaq vai recuando 0,06%, bem mais próximo da estabilidade. São 10h46, 14 minutos para as 11 da manhã, pagamos este evento, pagaremos em breve às 11 o outro PMI americano.
Um destaque agora que vem do painel Mover Pro, não recebe o selo de urgência, mas é interessante de a gente colocar na nossa cobertura, é que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, confirmou a votação da medida provisória que reorganiza o Poder Executivo e os ministérios como um todo. O presidente disse que não deve ser necessária relatoria no plenário do Senado. Isso dá celeridade, aceleração. Se a MP não for votada até 23h59 de hoje, ela caduca. Ele também indicou que o Senado vai manter o texto da medida provisória vindo da Câmara, ou seja, é uma fotografia bem aliviante para o Planalto sob a luz de toda a tensão vivida na Câmara dos Deputados nos últimos dias, em especial nas últimas horas. 13 minutos para as 11 da manhã. Para onde eu vou agora? Eu ia comentar o chat, porque tem uma galera aqui repercutindo muito ESTR4. Você já ouviu falar no papel ESTR4? O papel ESTR4 é o papel preferencial de Estrela. Estrela, a empresa que faz brinquedos. Aquela Estrela. Adoro. Que você já deve ter tido nos armários de casa aí, nos jogos de tabuleiro, nos bonecos da vida. Estrela ESTR4, tocando R$ 8,30 na máxima intradiária, subindo 43,10%. E as pessoas estão dizendo, escuta, tem alguma notícia? Olha aí, ó. Olha o gráfico de Estrela aí, ó. Estrelar, diria o trocadilho forçado da parada. Nós tivemos um fundaço aí, ó, na faixa dos R$ 4,00 e o papel dobrou de preço desde então, tá vivendo hoje um baita pico. E aí, qual que é o ponto que eu chamaria a atenção? Nós estamos fazendo aqui uma pesquisa paralela para ver se há algum fato noticioso e poderia explicar esses quase 50% de ganho no papel preferencial de Estrela. Não achamos até agora nada que possa justificar. Mas eu queria chamar a atenção para o volume de negociação desse papel. É um volume ínfimo, R$ 41.287. R$ 41.287. Vamos comparar com o Vale aqui, para ficar um negócio bem discrepante. Vale, ó, 554 milhões, 406 mil. Volume projetado está em 4 bilhões para Vale. Vão se movimentar 4 bilhões de reais só em Vale 3. Quando você compara com os papéis de Estrela, vão se movimentar 300 mil reais até o final do pregão. Então é só uma advertência e um alerta para quem está dando uma olhada no papel, o Gui vai complementar, porque com a liquidez tão baixa quanto a deste papel, qualquer oferta de compra mais forte mexe demais com a precificação, puxa demais o preço dos papéis preferenciais de Estrela. Ô Gui, você já tem na sua jornada romântica de investidor e trader o envolvimento com alguns papéis. O perfil Mitizeira está complementando e diz assim, desdobrou, Léo. Os papéis desdobraram, quer dizer, Estrela desdobrou, e é isso que está ajudando a explicar. E de tudo que a gente levantou, realmente essa é a única evidência que pinta e que pode ajudar a trazer sentido. Mas nas suas andanças como investidor e trader, já chegou a ter caso com Estrela, não? Não, eu nunca tive case operador Estrela. Eu tive uma memória muito boa aqui dos brinquedos da Estrela. Olha o desdobramento aí, ó. Eu tava lá. 1 de junho é hoje? Então é isso. E agora fica numa evidência, né? É o que quando traz desdobramento, inclusive traz a possibilidade de maior liquidez, maiores negociações. Força Estrela, esses dias eu estava na casa de Maria do Carmo, fui lá pegar alguns brinquedos para o meu filho Brisquinho e tinha brinquedo Estrela. Eita, vou até... Eu não sei, não posso falar isso, né? Mas eu vou estar olhando esse papel Estrela aí sim, viu, Léo? Prefiro Estrela do que Light. 10h50. Vambora! Senhoras e senhores, a bola tá rolando e a melhor cobertura tá por aqui. O JPS. Léo, Estre 3 subiu 100% hoje. Ele tá se referindo aos papéis ordinários de Estrela. E o perfil Jones tá por aqui falando, gente, pra mim esse papel de Estrela é mico. Pra mim não tem muito o que fazer com esse papel não. São os olhares distintos. Mas de fato tá chamando a atenção da galera pela forte variação percentual. Saímos de Estrela, deixa eu ver aqui, ó. O glorioso Felipe Coleta tá nos ouvindo, tá me mandando no privado, ó. Dos últimos 20 dias teve negociação em 10. Baixíssima liquidez, Léo. É o que você falou aí. Ontem teve a Assembleia Geral Extraordinária da empresa, mas não seria esse o motivador. Aí ele reforça o desdobramento e coloca, é papel com baixíssima liquidez. Alguém inventa de comprar e dispara. Vamos lá então para o painel Mover Pro, vamos ver qual que é a informação que a gente tem. Diz respeito à política, mudamos o eixo da conversa. Diz respeito à fala de Rodrigo Pacheco e diz respeito ao Supremo Tribunal Federal com vistas à indicação de Lula. Atenção para a informação que é essa aqui.
Rodrigo Pacheco diz: Zanin será o indicado por Lula para o STF. Mensagem deve chegar hoje. Em linha com o que nós destacávamos no Giro de Notícias. Aqui você não perde nada. E o Pacheco apenas confirmando isso. Como a voz do Senado e do Congresso Nacional tem bastante peso. E lembremos aqui que caberá aos senadores apreciarem essa indicação de Lula. Vai ser um bom termômetro sobre o quanto que os senadores querem contestar ou aprovar exatamente isso. Complementos. Pacheco coloca que após decisão da CCJ, vamos submeter a indicação do Zanin ao plenário do Senado. CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, muito importante, é a mais alta comissão para os assuntos e apreciações sobre se aquilo que chega está em linha com os preceitos e as premissas constitucionais. Portanto, é Pacheco hoje on fire, hein? Basicamente garantindo a MP de reorganização ministerial, não tem emoção lá no Senado, é o que ele, entre outras palavras, mencionou, e dizendo que o Zanin vai ser indicado pelo Lula, foi o advogado de Lula durante o processo da Lava Jato, advogado pessoal, vai dar polêmica, barulho, a oposição certamente vai bater bastante, e ele dizendo que a mensagem deve chegar hoje para essa formalização da indicação, após a qual será startado o trabalho, o conjunto de trabalhos na CCJ, para depois a submissão da indicação do Zanin ao plenário do Senado. Pois bem, é urgente que você queria, é urgente que você teve. Aqui a informação não para. 7 minutos para as 11 da manhã. Gui, vamos lá. O espírito trader, né? Você não é analista político, nem um cara com bagagem jurídica para a pergunta ir para esse lado. Então a minha pergunta é para o tomador de decisão. Isso faz preço? Eu acho que já fez, na verdade, né? Teve uma grande oscilação recente aí de um arrefecimento da alta que nós havíamos pregado na data de hoje, mas não vejo que seja direto e reto pela notícia, não. É mais pelo volume de negociação, é mais pela contabilidade de lucro. Eu normalmente sou mais isentão no que diz respeito a essas notícias para o movimento do preço, porque eu vejo que, por exemplo, tanto o PMI quanto essas expectativas do payroll seja muito mais no entrave de preço do que a movimentação política dessa magnitude. Se nós estivéssemos falando agora a respeito direto e reto, a respeito de um movimento inflacionário que traria uma perspectiva de alteração de política monetária, ok. Agora esse movimento não. 10h54. Atenção, senhoras e senhores. Nós temos já o Jefferson Latos aqui para conversar. Eu tô de olho. Olha, primeiro agradecer a forte audiência. Cada dia que passa, somos maiores, graças a vocês que escolhem estar conosco. Um abração pro Ike Grafista, pro Marcos, que não deixa passar o maior goleiro da Bolsa, o Raul Nichelle, o Mirtz também tá por aqui, o Tremendão, o Juliano Ramos, o Mitzeira, que ajudou a gente aqui nas questões de papéis da estrela, o Pedro Holtz, quem mais? O Wagner Ortiz, o Santana, também na área, o Jones, falei dele, o Juliano Ramos. E deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Gabriel. O Gabriel tá por aqui. Gabriel, o Super Canejo, que mandou pra gente um super chat. Então, caixinha deles. Mandou aqui pra gente uma lembrança. Foi o primeiro super chat dele. Gabriel, bem-vindo ao barco, viu? Tamo junto, um abração. Vamos nessa. Bom, são 5 minutinhos pras 11 da manhã. É o seguinte, sabe o que tá me chamando a atenção quando eu olho pro home broker? Gui, eu costumo olhar sempre para Vale, Petrobras e Bancões para ver para onde o Ibov vai. O Ibov está subindo 0,30, Vale está subindo 1,3, Petrobras, papel preferencial, que é o que mais importa, 0,90. Eu digo mais importa porque é o que tem muito mais liquidez e peso proporcional ao Ibov, ou no Ibov. Os bancões estão, por enquanto, com Itaú, Santander e Bradesco no verde e Banco do Brasil no vermelho. Ontem tinha a Datacom, que podia ser um motivador, etc. Tá te chamando a atenção a dinâmica dos bancões? E B3 também, Gui, subindo quase 2%. O problema de Banco do Brasil, Léo, é um mix. Na verdade, a Datacom é hoje, né? 1/6, a Datacom é hoje. O investidor precisa dormir posicionado na companhia BBAS3 na data de hoje para ter direito aos dividendos / juros sobre capital. O problema de Banco do Brasil é esse, né? Já está no alvo, é difícil ficar contemplando movimentação compradora depois desse forte movimento de alta, aonde já projeta, inclusive, um fim de fluxo. Então, o Banco do Brasil ele pode ainda surpreender pregão de hoje, ter um movimento atípico de compra de olho nos dividendos, mas dali em diante o retorno para os 41, 39 até os 38,11 é o que nós esperamos na companhia Banco do Brasil no curto espaço de tempo,
até mesmo para que possa chamar novos compradores. Então, essa distorção de Banco do Brasil para os demais bancos na data de hoje acaba sendo preço, né? O Banco do Brasil já andou e só está esperando esse fim da Datacom para poder dar uma respirada. Quando a gente fala de Itaú, Banco do Bradesco e também Santander são cases diferentes, né? Cada um no seu quadrado realmente de fato. Itaú Unibanco detém um upside bem interessante, apesar do baixo interesse dos relatórios e analistas, ele projeta ali uma ida até os R$30, então eu vejo que o Itaú tecnicamente é um dos mais merecedores de estar contemplando uma movimentação mais compradora. Já o Banco Bradesco é aquele movimento oposto, né? E recentemente, inclusive, voltou a testar os R$15,58, R$15,55 que nós havíamos cornetado, né? Não fazia sentido o Bradesco seguir uma carreira altista sem antes ter voltado nesse preço. Voltou, pode ter uma movimentação de alta, mas só me chamaria a atenção e interesse lá nos R$14,80. Antes disso, eu vejo que o Bradesco pode sofrer grandes oscilações. E B3, para prazos maiores, é indiscutível, né? B3 nós temos uma perspectiva bem positiva para o papel para prazos maiores. No curto espaço de tempo, B3 ainda detém uma faixinha de preço chata para poder segurar as altas cotações, mas eu vejo o B3 esse ano voltar lá naquela seara dos R$16/17. Para longo prazo, ninguém dete B3 não. Inclusive, o insight mais óbvio é a queda de juros, podendo trazer novos investidores para a bolsa, o que naturalmente engaja também compradores no ativo. 10h58. Deixa eu ir para o lado oposto. Eletrobras está se destacando hoje como baixa. Elet 3 e Elet 6. Elet 3 agora está caindo 1,93%. E aí é oposta à dinâmica, porque é o papel ordinário que tem muito mais liquidez e relevância do que o papel preferencial neste caso. O Elet 3 dá um banho em Elet 6. Nós já temos 104 milhões de volume e uma projeção na faixa dos 600 milhões em negociação para a Elet 3. Quase 2% de porrada. Tem notícia aqui. Fala aí, Gui. Boa, Léo. A Eletrobras já tem na cabeça tanto o alvo quanto os ocorridos, né? A Eletrobras é o grande destaque noticiário corporativo que nós temos na virada do mês de maio para junho e muito provavelmente junho inteiro nós estaremos flagrando o papel aqui dentro de um mesmo range de preço. Óbvio, né? Qual que é a obviedade? Fez uma privatização, depois os resultados foram mais tímidos do que o esperado, então o papel já cairia tecnicamente de um formato natural. Teve a movimentação presidencial, né? Mudou-se o presidente e começou-se a falar da não privatização, eu não vou falar o nome lá porque vai me embaralhar todos, e aí o mercado começou a penalizar cada vez mais. O ativo começou a subir junto com todas as elétricas e agora tem essa dança da cadeira realmente do conselho da companhia. Todo mundo quer sentar na cadeirinha aí de Eletrobras, parece que tem coisa boa por demais da conta dentro da companhia. Quando a gente olha em números, né, ou as projeções fundamentalistas da companhia, é natural que o papel tende a voltar mais próximo dos 43. Mas enquanto tiver essa dança da cadeira e todas essas incertezas em cima da companhia, a gente pode ver, infelizmente, novas quedas no papel, buscar os 31, buscar inclusive os R$30,04, né, dentro dessa VWAP compradora que se desenha no gráfico, antes de engatar a quinta marcha. E eu vou trazer aqui, né? Infelizmente, é muito triste o que vem acontecendo. Se tivesse todo mundo quietinho ali na Eletrobras e deixado a companhia andar conforme era o projeto da privatização, o papel hoje já estaria nos 43, inclusive querendo formar um movimento mais altista. Boa, aqui. O Diego tem um complemento. Pois não, Diego? Tem um complemento porque nós temos leilão de estrela. ESTR4 estava em leilão de alta aos 24,14% de valorização. Variação teórica é de mais 2,92% sobre os R$ 7,20 que foi o preço de estrela quando os papéis foram a leilão, Léo. Chegou mais informação, olha só, dado de agenda que saiu e saiu bem mais fraco do que o consenso esperava, Léo. Vamos trazer a informação do PMI Industrial ISM nos Estados Unidos. Que mereceu urgente do painel Mover Pro. Vamos lá então, a informação é essa aqui. PMI Industrial americano, medido pelo ISM, avança para 46,9 pontos. O consenso apontava para 47. De um lado você tem fotografia fraca de atividade, de outro lado, praticamente em linha com o consenso. Nós tivemos 0,1 ponto percentual abaixo. Ou seja, na régua de 0 a 100,
retração confirmada e vamos ver como é que isso retempera a dinâmica do mercado à vista nos Estados Unidos, se é que retempera. Daqui a 10 minutos a gente também vê como retempera, se é que retempera, as projeções lá do CME, projeções de derivativos em Chicago para as próximas decisões de juros dos Estados Unidos. Você, Diego? Vamos lá então, porque Dow Jones vai caindo 0,52% agora, 32.756 pontos. O S&P 500 vai recuando 0,02%, 4.178 pontos, enquanto o índice Nasdaq avança 0,13%, 12.952 pontos. Falando agora dos títulos da dívida americana, curva de juros por lá, esse foi o que teve mais mudança, né? O mercado à vista não teve tantas alterações assim, mas os juros tiveram sim uma maior desidratação, tanto nos yields de 10 anos, ponta longa, quanto nos yields de 2 anos, ponta curta. Yields de 2 anos agora estão desidratando 7 pontos base e meio para 4,33% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 10 anos vão recuando 7 pontos base para 3,57% de rendimento ao ano. Léo? Perfeito. Bom, nós temos 11 horas e 2 minutos. Daqui a pouco tem Jefferson Latos ao vivo para tabelar com a gente. Deixa eu mandar um abração aqui ao Josué Oliveira. Um salve aos cruzeirenses, hein? Respeita o rei das copas, o maior do sul. Já contavam como classificados. Isso é Grêmio. Respeito é bom e eu gosto. Olha, Josué, a sua sorte é que o Gustavo Ezovatsug Fenômeno não está conosco hoje, não está aqui no chat. Se ele estiver ouvindo e tiver lido isso que você escreveu, o bicho vai pegar aqui. O Jefferson Moraes tá mandando um fala, Léo, tudo bem? O que o Gui pensa sobre TRIS3? Bom land bank, ficaria no primeiro em relação às construtoras? O que o Gui pensa sobre o management? Será que o Gui acompanha? TRIS3 é o ticker, o Gui vai poder comentar. Antes, no entanto, eu ouvi sinal de agenda mais uma vez. O Diego Kerber contempla outra atualização dessa faixa das 11, pois não? Gastos com construção nos Estados Unidos tiveram alta de 1,20% na base mensal em abril, quando o consenso era de 0,20%. Ou seja, veio muito acima do que o consenso estava esperando, Léo. Perfeito. 11:04, vamos lá, Gui. Pergunta deixada aqui pelo glorioso Jefferson Moraes. Obrigado, Jeff. Um abração. E daqui a pouquinho tem o teu xará, o Super Latos, ao vivo com a gente. Pois não? Ei, Leozinho, só antes de falar da Tris, eu preciso falar do dólar pós-PMI, tá? Diga lá. No movimento entrou um fluxo vendedor muito significativo que fazia tempo, né, que nós nesses últimos dias não flagrávamos dentro do nosso querido WDO. Então, deu uma pesadinha ali no curtíssimo espaço de tempo, cada vez mais pressionando esse dólar em busca do 5,024, onde é o checkmate do câmbio e muito provavelmente lá o assédio comprador seja maior. Então, os dados hoje estão ajudando na parte cambial. Naturalmente, nós precisamos olhar para o payroll amanhã. Prometo parar de falar sobre isso. Agora, a Tris, movimentação de extrema qualidade, né? O papel engatou a quinta marcha e vai ser destaque junto com o setor para o ano de 2023, mas está numa região técnica pesadelo, viu, Léo? Ele realmente de fim de fluxo comprador, aonde tende a dar uma bela de uma descansada no curto espaço de tempo. Então seria bem interessante o papel minimamente voltar para a região dos R$ 4,17. Então, para quem é mais ousado, lá nos 4,17 compensaria estar adiantando uma compra de risco e o papel projeta ali, tanto na parte de valuation como também dentro do gráfico do Brunão, proximidades entre R$ 6,60 até R$ 7,17. Nós podemos flagrar esse papel subindo. Quem está dentro, talvez proteger o lucro, até mesmo uma parcial, faria um baita de um sentido. Quem não entrou, entrar agora, eu vejo que é um cenário bem ruim, é um preço que, tecnicamente, no curto espaço de tempo, principalmente, é caro. 11:05. Ô, Maestro Gui, pra quem perdeu a estreia do Condado Cast Show, dá tempo ainda, hein, de se inscrever no canal, de acompanhar os próximos capítulos. O Gui recebeu o casal 20 Poit, e você vai saber como faz. Na descrição da nossa transmissão do YouTube, você consegue se inscrever no canal do Condado Cast para acompanhar esta super figura aqui, ó.
Cheguei, pessoal! Agora é com Dado Cast Show, o canal do YouTube do Talk Show oficial da Faria Lima, sem clubismo, o programa da família brasileira, alguns quadros falando de política, investimentos, esporte e o que você bem quiser. É pra você ficar relax pós-pregão. E você aí do outro lado da tela, não perca essa oportunidade. Clique no botão inscrever-se aqui no nosso canal e fique ciente de todo o nosso conteúdo. Um beijo do Cunha, até a próxima! Um beijo do Cunha, eu sempre vou dar risada nisso. Um beijo do Cunha virou o bordão do menino. Parabéns mais uma vez pela estreia. A descrição desse canal está aqui na nossa, a menção ao link deste canal está aqui na nossa descrição do YouTube. Maestro Gui, meu querido, é o seguinte, o Ibovespa, você falou que o dólar começou a dar uma força negativa maior, estava caindo 0,40, agora cai 0,28, mas o Ibovespa é que perdeu fôlego nos últimos minutos. Está subindo, entre aspas, só 0,17%, Ibov em 108.500 pontos. O que ajuda a explicar? Vale subia 1,4, agora sobe 1,18. Petri 4 subia 0,90, agora sobe 0,80. Os bancos perderam mais fôlego. O Banco do Brasil está caindo 0,7, Itaú está indo para o 0,0, Santander subindo 0,6, Bradesco 0,6, Bradesco chegou a subir mais de 1%. Cash 3 tomando uma bordoada, 6,63% depois do agrupamento dos papéis, R$ 8,31. Aí você tem Engie 11 caindo 4%, CPFL Energia caindo 2,5%. Você, Gui? Leozinho, os bancos, né? Os bancos foram os grandes traíras do curto prazista, fazendo com que gerasse essa volatilidade adicional. Então, de olho, de fato, né, dentro dos bancões, é ali que está a grande, entre aspas, pegadinha. Cash 3, eu não tenho ideia se a gente vai pegar o Brunão aí de saia justa, mas Cash 3 era o grande destaque que nós tínhamos a respeito do pós-agrupamento das ações. E aí Cash 3 era de duas uma, ou geraria liquidez adicional e poderia contemplar uma movimentação mais inteligente para o papel, ou gerar esse fluxo mais vendedor. Está lá, viu, Léo? 6,40% de queda, do jeito que abriu, só teve uma vol rapidinha para cima e depois entregou completamente o movimento e tá força predominantemente vendedora. Triste, porque daí a gente vai ter que atualizar os pontos aí técnico e já tá arrumando, inclusive, para rompimento de um suporte que estaria lá na casa mais próximo dos R$8. Então, bem triste com o que está ocorrendo com Cash 3. Eu tinha uma posição no preço anterior a R$1,15. Eu vou me atualizar, inclusive amanhã trazer o que a gente pensa para a companhia Cash 3 com as cenas dos próximos capítulos. Boa. No demais, eu não vejo nenhuma movimentação tão adversa de olho nos bancos aí, que voltou a ter força compradora. O mercado promete muita volatilidade ainda. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.